Irmãos, abram as suas Bíblias aí para a gente falar sobre esse tema. Há 15 dias atrás, um pastor amigo meu lá de Umuarama pediu para eu mandar, ele está dando umas aulas lá, e ele pediu para eu mandar os temas das minhas mensagens que ele queria falar para os alunos sobre criatividade, essa coisa. Eu falei, nossa, era só para nós aqui, né? Mas ele pediu lá. Mas é sempre bom a gente chamar a atenção para a palavra de Deus de uma maneira diferente, né? A pandemia provocou isso aqui para mim. Uma das saídas foi falar sobre os ditados populares. E hoje eu estava pensando em compartilhar com a igreja sobre esse tema aí. O leão nosso de cada dia. Sabia que você tem um leão, né? Porque algumas pessoas, quando vai explicar uma situação, e aí, como é que você está? Estou matando um leão por dia, né? Então essa é uma expressão, uma tarefa que você está fazendo que não é muito fácil. A vida muitas vezes nos desafia a ter isso. E no sábado passado eu estive aqui ministrando para as crianças e falei sobre Sansão, né, que matou um leão. E aí hoje eu fiquei olhando assim sobre isso, falei assim, na verdade a gente tem os nossos leões, mas é interessante quando você vai olhar para a Bíblia, não é? Como o Senhor permeou a história bíblica com alguns homens tendo o seu enfrentamento com algum leão. O primeiro é esse personagem que aparece aí, que é Sansão, no capítulo 14, que foi o versículo que eu separei, no versículo de número 5, a Bíblia então vai dizer que desceu, pois, Sansão com seu pai e com a sua mãe, a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de um leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, Sansão teve o seu encontro com o seu leão. Outro personagem que se encontrou com o leão foi Davi. Você pode abrir a sua Bíblia, que você lembra dessa história, quando Davi estava apresentando o currículo dele, para ele enfrentar o gigante Golias, ele chegou para Saul e disse assim, 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 e 35, Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, quando aparece um leão ou um urso, e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca, quando se vira contra mim, eu pego pela juba e atinjo com golpes até matá-lo. E tem outra curiosidade sobre os leões na Bíblia, irmãos, que eles são animais que foram usados como castigo de Deus. Tem uma história muito peculiar, depois você pode até ver essa história toda, mas um profeta recebeu uma ordem de ir em Samaria, dar um recado para o rei e voltar, e não só fazer isso, voltar e não comer, não se alimentar ali naquela terra. Por esse profeta não ter, ele caiu lá numa pegadinha de um outro profeta, que é uma história muito legal, está lá em 1 Reis capítulo 13, por ele não ter obedecido literalmente a voz de Deus, o leão foi usado como um fator de uma disciplina punitiva para aquele homem. A Bíblia diz assim, no caminho, 13:24, 1 Reis 13:24, no caminho um leão atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento, só porque o indivíduo não obedeceu literalmente a palavra de Deus. Mas isso tem um ensino para nós aqui. Tem um outro profeta, eu quando eu estava lendo a Bíblia e vi esses vários fatos assim, de leão comendo profeta, eu falei assim, está aí, os profetas têm que tomar cuidado, que os leões têm como prato, no Antigo Testamento, o prato predileto de leão era profeta, irmãos. Olha só em 1 Reis capítulo 20, esse aqui é outro fato peculiar. O profeta tinha um recado para dar para Acabe, mandou o seu companheiro, um outro profeta, falou assim, me dá um murro na cara. O cara não quis dar um murro, não vou bater em você. Ele falou assim, porque você não fez isso, um leão vai vir te comer. Então o profeta disse, 1 Reis 20:36, então o profeta disse, como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E logo que o homem partiu, um leão atacou e o feriu.
interessante a figura desse animal que aparece depois, lá no Novo Testamento, como alguém a ser enfrentado. Mas vamos lembrar de Daniel também. Os irmãos lembram dessa passagem bíblica interessante de Daniel na cova dos leões. E, irmãos, leões foram usados para castigar o povo, depois que o rei da Síria desterrou o reino do norte. Ele trouxe vários povos para habitar ali. E a Bíblia diz que eles começaram a ser atacados por leões, e o motivo é que eles não estavam adorando ao Senhor como deveria adorar. Então é um animal interessante para a gente olhar na Bíblia. O próprio Cristo foi chamado do leão da tribo de Judá. A própria figura da segunda volta de Cristo é que ele não virá mais como cordeiro, mas ele virá como leão, né? Que é um animal de juízo, que é um animal de poder, que é um animal conhecido como rei da selva. Interessante isso para nós. E a Bíblia diz, vai nos falar da história de Daniel e vai nos colocar então diante do ensino para nós nessa noite. O leão que temos que enfrentar cada dia. Abra a tua Bíblia agora em 1 Pedro capítulo 5, que você vai encontrar essa passagem conhecidíssima, mas que nos coloca diante aí de um símbolo relacionado a esse animal. 1 Pedro, capítulo 5, olhe comigo para o versículo de número 6 e 7, do capítulo 5. A Bíblia diz assim, muito interessante essa passagem bíblica: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agora olhe para o versículo de número 8. Estejam alerta, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Nós temos esta realidade para encararmos como se fosse o leão nosso de cada dia. E é interessante, irmãos, que o Senhor está nos estimulando a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, e logo depois Ele fala, mas cuidado, sejam atentos com esse termo, com essa questão da ansiedade. Me parece que a ansiedade é um leão que eu tenho que enfrentar, porque senão, aquele que ruge como um leão pode se aproveitar dessa situação. É muito interessante você olhar para a palavra de Deus e ter a convicção de que o Senhor tem recursos e nos libera recursos, assim como Ele liberou para Sansão, a força de Sansão, que fazia ele rasgar um leão no meio como se fosse um cabrito, segundo a Bíblia diz. A proteção em volta de Daniel, para que aqueles leões famintos não o dilacerassem naquela cova dos leões. A disposição que Davi tinha de proteger as ovelhas, e o Senhor lhe dá estratégia e destreza para conseguir libertar as ovelhas do ataque do leão. Mas também a figura simbólica desse animal maravilhoso, que nos faz então perceber que o inimigo usa a estratégia, a destreza, a força do leão para tentar nos destruir, procurando uma oportunidade. Então nós temos como esses personagens bíblicos. Você quer ver um leão que você tem que matar? É o leão, a preguiça. A Bíblia vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11 e 12, a Bíblia diz assim, Pois, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 11 e 12,
Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Tais pessoas, ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Percebe-se, né? Como aquele povo estava ocioso. E além de estar ocioso, ocupava-se o seu tempo para fazer o que não devia fazer, se intrometer na vida alheia. Outro leão, que é um leão nosso de cada dia, irmãos. O desejo de vingar-nos, o desejo de vingança, o desejo de retalhar. A gente sofre algumas injustiças na nossa avaliação. A gente é vítima de espertalhões algumas vezes. Nós não temos a nossa expectativa suprida quando da pessoa que eu esperava algo de bom, veio algo ruim. Aí entra aquele desejo maligno ela vai ver só. É um perigo isso. Eu penso que é um leão que fica rugindo dentro da gente, porque é difícil não retalhar, irmãos. É difícil abrir mão da oportunidade de pagar o mal com o mal. Eu penso que a gente cresce, a gente fica mais maduro, quando a gente começa a olhar para um conselho como este da Bíblia. Olha só que conselho maravilhoso. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Olhe comigo para o versículo 17, 18 e 19. Olha como a Bíblia é muito clara assim. Se é uma coisa que o crente tinha que estar atento, é para uma coisa tão simples como essa. Como é difícil vencer o você vai ver só. Como é difícil não retalhar. E deveria ser a coisa mais fácil. A gente devia ficar de boa com isso, né? Mas olha o que a Bíblia diz. Não retribua ninguém. Versículo de número 17. Não retribua ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível. Estou lendo na NVI, se você tiver aí, José, vai ser melhor. Façam todo o possível, eu acho, para viver em paz com todos. Antes de chegar no 19, irmãos. Sabe o que é isso? Sabe o que é você parar com esse de gostar da treta? De gostar de ver o circo pegar fogo? É impressionante. Faça a tua parte. Faça todo o possível para ter, enquanto tiver em vós, enquanto a Bíblia tem alguns versículos que falam assim, no que depender de você, como está essa versão que estava antes, no que depender de você. Tem hora que não depende de você, mas no que depender de você, você vai viver em paz com todos. Aí vem o versículo clássico, para que nós confiemos nisso. Olha o que a Bíblia diz, gente. Amados, nunca, versículo de número 19, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Está aqui um leão para a gente, que é um leão nosso de cada dia, é a desconfiança, sem que você saiba, de que Deus é um Deus justo. Muitas vezes as coisas não acontecem na sua vontade, do jeito que você quer, mas você não pode duvidar de que Deus é um Deus justo. Por isso é que há essa exortação muito forte, né? Para que nós não venhamos de maneira nenhuma. E o último versículo desse texto, que vai ser o versículo de número 20, vai dar aquele conselho para a gente não pagar o mal com o mal, mas vencer
o mal com o bem. Romanos 12, versículo de número 20. Não se deixe vencer pelo mal, mas, é 21? 12, 21, né? 12, 21. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Gente, não é uma luta diária? Não é um leão que eu tenho que enfrentar? Porque não é mais fácil retalhar? Não é mais fácil fazer o que na minha avaliação a pessoa merece? É. Mas como a gente precisa crescer. Por isso que eu sempre digo, a vida do crente é uma vida muito dinâmica. Porque a gente tem que estar vigiando todo o tempo, e todos os momentos nós estamos sendo desafiados a mostrar quem eu sou em Cristo Jesus. Desde os momentos mais simples do meu cotidiano dentro da minha casa, até nas minhas interações comerciais, ou no meu trabalho, onde é impressionante, gente, impressionante. E como não é tão fácil assim. Outro leão, que é um leão nosso de cada dia, é o medo, né? O medo. A Bíblia vai dizer, tem uma garantia muito interessante na Bíblia, aquela promessa linda de 1 João 4,18. Quando está se falando ali de Deus, está se falando de quanto Deus é amor, não é? Versículos 7 e 8 de 1 João, vai falar que Deus é amor. Aí vem essa exortação maravilhosa aqui, ou melhor, essa revelação bíblica, né? No versículo de número 18, no amor não há medo. Se Deus é amor, em Deus não há medo. Gente, usar Deus para amedrontar as pessoas, é como se você tivesse assim, por conta, mostrando qualquer coisa para essa pessoa, menos Deus. Não é que Deus é conivente com o erro das pessoas, mas colocar o indivíduo diante do que Deus coloca ele todos os dias é uma responsabilidade nossa, dá chance de começar a fazer certo. É assim que funciona com Deus. Deus vai estar sempre colocando diante do indivíduo a oportunidade de, a partir de agora, ele começar a acertar. Assumir as consequências dos seus erros até agora, mas aproveitar daqui para frente, acertar. Porque no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Vocês lembram da frase de efeito que eu tenho sobre medo, que eu aprendi na Jocum, né? O medo é a fé no inimigo. O medo é a fé no leão, que não é o da tribo de Judá, aquele leão que anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ou o medo é a fé na circunstância contrária. Impressionante isso, né? O medo é a fé no inimigo. O medo é a fé na circunstância contrária. O medo é a fé no tempo ruim que estamos vivendo. A pessoa começa a ter medo. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que verdadeiro amor é esse? Jesus, Deus que é amor. E é muito lindo esse texto, eu amo esse texto, porque a Bíblia vai dizer assim, porque o medo implica castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha, irmãos, como a gente precisa realmente enfrentar esse leão do medo, para ir nos aperfeiçoando em Deus. Você volta lá para Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo de número 31, você vem com todas aquelas garantias, e aquelas garantias, irmãos, vai então nos trazer esse posicionamento aqui, de saber de que Deus não vai evitar que enfrentemos o leão nosso de cada dia. Essa é apenas uma expressão para ilustrar, mas nós temos essas garantias aqui. Abra a tua Bíblia aí em Romanos capítulo 8, só para você relembrar. Olha que lindo, irmãos, Romanos 8, 31.
Romanos 8, 31. Que diremos, pois, diante desse monte de leões? Que diremos, pois, diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual é a resposta? Nada, ninguém. Eu amo demais esse texto. Olha o versículo de número 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? É lindo demais isso, né, irmãos? Então, ao estarmos diante dessa proposta de exortativa, de nós estarmos prontos para enfrentarmos os nossos leões, a gente então nos preparamos para a promessa final dessa exortação. E aí eu quero que vocês leiam esse texto comigo em pé. Abra a tua Bíblia aí, continue com a tua Bíblia aberta, no livro de Romanos, e junto comigo, olhe para o versículo de número 36, pode olhar para cá, para o telão, não tem problema nenhum não, você pode olhar, versículo de número 36 e 37, primeiro que Deus não esconde que nós estamos vivendo aqui numa situação muito perigosa mesmo, viver é um risco, você não tem talvez noção da profundidade do que vai estar escrito em Romanos 8, 36, mas depois você vai se sentir aliviado com o que está escrito em Romanos 8, 37. Olha o 36. Irmãos, olha que coisa profunda. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinado ao matadouro, ou aos dentes do leão, que a gente tem que enfrentar. Aí vem, irmãos, olha que lindo, por favor, olhe por esse texto sem nenhuma dúvida, mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.